Existe um tipo de barulho que não vem de fora. Você pode estar completamente sozinho, num quarto silencioso, sem nenhum som ao redor, e mesmo assim sentir a cabeça girando sem parar. Contas que precisam ser pagas, cobranças no trabalho, decisões adiadas há meses, medos que você nunca teve coragem de encarar de frente. O ambiente pode estar quieto, mas por dentro, a tempestade continua rugindo, e talvez seja exatamente por isso que tanta gente evita o silêncio, como quem evita uma ferida aberta. Porque parar, mesmo que por um instante, significa dar espaço para essas vozes internas subirem à superfície. É sempre mais fácil manter alguma distração ligada a uma tela, uma notificação, um som qualquer, do que enfrentar o que mora no fundo do peito. Só que existe algo que só se revela justamente ali, no meio da quietude. Algo que o barulho, por mais alto que seja, nunca vai conseguir entregar. Quando Deus não estava no barulho. Há uma passagem no Antigo Testamento que resume essa ideia de um jeito surpreendente. O profeta Elias, depois de um confronto espiritual exaustivo, o famoso duelo contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, estava completamente esgotado. Não só fisicamente, sua alma parecia ter chegado ao limite. Ele chegou a pedir para morrer, sentado sozinho debaixo de uma árvore, sentindo que tinha falhado apesar de tudo o que havia feito. Foi nesse estado que Deus o chamou para se colocar diante dele, no Monte Horebe. E o que acontece a seguir é revelador. Primeiro veio um vento fortíssimo, tão forte que despedaçava rochas diante do Senhor. Mas o texto sagrado é categórico. O Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, sacudindo tudo ao redor. E novamente, Deus não estava no terremoto. Em seguida veio um fogo, intenso e visível. E mais uma vez, ele não estava ali. Só depois de toda aquela força natural passar é que veio uma voz mansa e delicada. E foi exatamente ali, no sussurro, que Elias reconheceu a presença de Deus, cobriu o rosto e saiu ao encontro dele. 1 Reis, V9.000 outras onda 1 do Tira. Repare no detalhe, que costuma passar despercebido. Deus não competiu com o barulho. Ele não gritou mais alto que a tempestade para ser ouvido. Ele esperou o barulho passar e falou baixinho, no silêncio que restou. Isso diz algo profundo sobre a forma como Deus costuma se comunicar. Não é impossível que ele fale em meio ao caos, mas há uma preferência clara nas Escrituras, por aqueles momentos em que reduzimos o volume da própria vida. Quantas vezes vivemos esperando um sinal espetacular, um vento forte, um fogo do céu quando a resposta já estava sendo sussurrada, esperando apenas que estivéssemos quietos o suficiente para escutar o convite que atravessa os séculos. O Salmo 46 registra uma frase que parece ter sido escrita especialmente para os dias de hoje, embora tenha sido composta milênios atrás. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Salmo 4610. Não se trata apenas de um pedido de silêncio externo, como quem pede para baixar o som de uma sala. É quase um convite mais profundo. Existe um tipo de conhecimento sobre Deus e também sobre nós mesmos que só chega depois que o ruído diminui. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando respostas sem nunca dar esse passo. Correm atrás de sinais, de conselhos, de confirmações externas, sem perceber que talvez a resposta esteja esperando um momento de quietude para ser reconhecida. E não foi diferente com Jesus. Mesmo sendo cercado por multidões praticamente o tempo todo, pessoas pedindo cura, buscando ensino, querendo atenção a cada instante do dia, ele reservava momentos específicos para se afastar. Em certa ocasião, os evangelhos registram que os discípulos estavam tão sobrecarregados que nem tinham tempo de comer, de tantas pessoas chegando e saindo. E é nesse contexto que Jesus diz algo muito direto. Vinde vós,
Aparte a um lugar deserto e repousai um pouco. Marcos 631. Se o próprio Filho de Deus, com uma missão urgente e um tempo limitado pela frente, fazia questão de parar, talvez seja a hora de rever a ideia tão comum de que descansar é sinônimo de perda de tempo, ou pior, de fraqueza espiritual. O que a pressa costuma esconder. O profeta Isaías registra uma promessa curiosa, quase contraintuitiva no sossego e na confiança. Está a vossa força. Isaías 30:15. Não na correria, não no acúmulo de tarefas, não na quantidade de coisas feitas em um único dia no sossego. Essa ideia contraria quase tudo que costumamos ouvir sobre produtividade, sucesso e valor pessoal. Vivemos numa cultura que associa descanso à preguiça e ocupação constante à virtude. Mas basta observar de perto para perceber outra verdade: decisões tomadas no impulso, no cansaço extremo, na pressa de resolver logo, raramente são as melhores decisões. Muitas vezes, é justamente na correria que cometemos os erros que levam anos para consertar. É na quietude que a mente se organiza. Os problemas voltam ao tamanho real, porque no meio do cansaço, tudo parece maior e mais ameaçador do que realmente é. É como se a ansiedade colocasse uma lupa sobre cada dificuldade, distorcendo as proporções. Quando paramos, mesmo que por poucos minutos, essa lupa começa a se afastar e as coisas voltam a fazer sentido. O silêncio, por si só, não resolve os problemas. Ninguém sai de um momento de quietude com todas as respostas prontas. Mas o silêncio devolve algo essencial, a clareza necessária para lidar com o que precisa ser enfrentado. Um convite, não uma obrigação, vale reforçar. Um ponto importante: desacelerar não é sinônimo de preguiça, nem de negligência com as responsabilidades da vida. É reconhecer um limite, que todo ser humano possui um limite que, inclusive, Jesus reconheceu nos próprios discípulos e que ele mesmo respeitava em sua própria rotina. A boa notícia é que esse tipo de silêncio não exige mudanças radicais. Você não precisa abandonar a rotina, sumir por semanas inteiras ou reorganizar completamente a sua vida da noite para o dia. O silêncio que renova cabe em espaços pequenos, quase invisíveis no meio do dia. Pode ser um momento de oração sem pedir absolutamente nada, apenas permanecendo quieto diante de Deus, deixando que Ele fale primeiro. Pode ser um trajeto de carro ou uma caminhada feita sem pressa, de preencher cada segundo, com som sem música, sem podcast, sem notificações, só o som natural do ambiente e dos próprios pensamentos. Pode ser uma pausa curta, no meio da correria do trabalho, apenas para respirar fundo algumas vezes antes de continuar. Às vezes, a resposta que estávamos procurando em alto e bom som, gritando por clareza em meio ao caos, já estava sendo sussurrada há um bom tempo. Só esperava que o barulho ao nosso redor e dentro de nós baixasse o suficiente para ser reconhecida. O mundo ao redor provavelmente vai continuar acelerado. As cobranças não vão parar de existir. As notificações não vão parar de chegar. E a cultura da pressa continuará empurrando todo mundo para frente sem dar tempo de respirar. Isso não está sob o nosso controle. Mas escolher parar, mesmo que por poucos minutos, mesmo quando tudo ao redor empurra para continuar correndo, é uma decisão que depende inteiramente de nós. É uma escolha silenciosa, quase imperceptível aos olhos dos outros, mas capaz de transformar completamente a forma como vivemos os nossos dias. E é justamente nesse espaço de silêncio, criado de propósito em meio a uma vida barulhenta, que a voz de Deus muitas vezes se torna audível de novo. Não porque ele estivesse ausente antes, mas porque finalmente criamos espaço para ouvi-la. Se essa reflexão tocou o seu coração, deixe nos comentários: eu vou desacelerar.
e se inscreva no canal O Último Pergaminho para mais reflexões como essa.